E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no mês mais romântico, né? O mês dos namorados. E eu fiz aqui algumas anotações para esse vídeo, falando de um assunto que é bem relativo, né? O casamento. E todo mundo sabe que o casamento é um plano de Deus para nossa vida, né? E aí eu gostaria de começar lendo o primeiro versículo, né, que se encontra em Mateus, no capítulo 19, versículo 4 e 5. Mateus 19, do 4 ao 5. Mateus 19, do 4 ao 5, diz assim: Ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, foi Deus quem realizou o primeiro casamento. A Bíblia nos diz que ele criou a primeira mulher e a trouxe ao homem. Adão ficou tão feliz que disse o que está escrito em Gênesis, no capítulo 2, versículo 22 ao 23. Gênesis 2, do 22 ao 23. Gênesis 2, do 22 ao 23, diz assim: Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Deus ainda quer que os casais sejam felizes. Quando você se casou, talvez tenha pensado que tudo seria perfeito. Mas, na verdade, mesmo um marido e uma esposa que se amem muito, acabam tendo problemas, né? E isso se encontra em 1 Coríntios, o capítulo 7, versículo 28. 1 Coríntios 7, versículo 28, diz assim: Mas, se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre os conselhos da Bíblia que ajudarão você a ter mais felicidade no casamento e na família. Então, o primeiro conselho é: aceite o papel que Deus deu a você. E isso se encontra em Efésios, no capítulo 5, versículo 23, que diz assim: Efésios 5, 23. Efésios 5, 23 diz assim: Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, se você é o marido, Deus espera que cuide de sua esposa com carinho. E isso se encontra em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro 3, verso 7. Pedro 3,7 diz assim: Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então Deus, ele criou a mulher para ser o seu complemento, né? Para ser o complemento do marido. E quer que você a trate com dignidade e amor. E isso se encontra em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Gênesis 2, 18 diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. O amor por sua esposa tem que ser tão grande que você deve estar disposto a colocar
os interesses dela na frente dos seus. E isso se encontra em Efésios, no capítulo 5, versículo 25. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Efésios 5, 25 diz assim: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, o marido, ele tem, né? Deus espera que o marido trate a sua esposa com amor, dignidade, dê ali atenção, carinho para ela, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a esposa. Então, se você é esposa, Deus espera que respeite profundamente o seu marido e o ajude a cumprir o papel que ele recebeu. E isso se encontra em Efésios, no capítulo 5, versículo 33. Efésios 5:33 diz assim: Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. E então Deus espera que o marido trate a mulher com amor, carinho, atenção, mas também espera que a mulher respeite o seu marido e apoie as decisões dele, coopere com ele, né, de todo o coração. E isso se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Colossenses 3,18 diz assim: Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Se você fizer isso, se tornará linda aos olhos do seu marido e aos olhos de Deus. E isso se encontra em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 4 e 5. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4 e 5. Então, 1 Pedro, capítulo 3, aliás, é capítulo 3, versículo do 1 ao 4, né? Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo do 1 ao 4 diz assim: Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho em palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então, a nossa beleza, a beleza de nós mulheres, ela não deve estar ali no exterior, né? Com as joias, as coisas que a gente usa, os acessórios, enfim. A nossa beleza deve estar no nosso interior, no nosso comportamento, a nossa forma de conversar, o nosso jeito, né? A gente tem que ser dócil, tranquila, amorosa, né? Então, o que você pode fazer, né? Pergunte ao seu cônjuge como você pode ser um marido ou uma esposa melhor, né? Escute com atenção e faça o que puder para aplicar as sugestões. Seja paciente, vai levar algum tempo até que vocês dois aprendam como fazer um ao outro feliz. O segundo conselho é: mostre interesse sincero. Você precisa ficar atento aos interesses do seu marido ou da sua esposa. E isso se encontra em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3 ao 4. Filipenses 2, versículo 3 ao 4. Então, Filipenses, no capítulo 2, versículo 3 ao 4, diz assim:
Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Trate seu cônjuge como precioso, lembrando-se de que Deus espera que seus servos sejam o que está em 2 Timóteo 2, versículo 24. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, diz assim. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Diz assim: Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Então, Deus espera que nós sejamos amáveis, pacientes, né? E aptos para ensinar. Então, escolha suas palavras com cuidado, né? E isso está em Provérbios, no capítulo 12, versículo 18. Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Provérbios, capítulo 12, versículo 18, fala assim: Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. O Espírito de Deus ajudará você a falar com bondade e amor. E isso se encontra em Gálatas, né? O capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? E também Colossenses capítulo 4, versículo 6. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Diz assim: O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, a gente tem que procurar falar com amor, né, com paciência, pensar bem no que vai falar, né? Então, o que você pode fazer? Antes de discutir um assunto importante com seu cônjuge, né, com seu marido, com sua esposa, ore a Deus e peça ajuda para eles manter com calma e com a mente aberta. Pense com cuidado no que vai dizer e em como você vai dizer, né? O conselho de número 3 diz assim: pense em equipe. Quando você se casou, tornou-se uma só carne com o seu cônjuge. E isso tá lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 5. Mateus, capítulo 19, versículo 5. Mateus 19, 5 diz assim: E disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, mesmo assim, né, mesmo vocês se tornando uma só carne, vocês são duas pessoas diferentes. E é possível que não tenham as mesmas opiniões, né? Por isso, precisam aprender a estar unidos em pensamentos e sentimentos. E isso se encontra em Filipenses, no capítulo 2, versículo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Diz assim: Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. A união é ainda mais importante ao tomar decisões. A Bíblia nos diz em Provérbios 20, verso 18, assim. Provérbios, capítulo 20, versículo 18.
Provérbios 20, 18 diz assim: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Deixe que os princípios da Bíblia guiem vocês ao tomarem juntos decisões importantes. E isso se encontra em Provérbios, no capítulo 8, versículo 32 e 33. Provérbios, capítulo 8, versículo 32 e 33. Provérbios 8, do 32 ao 33, diz assim: ouça-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Né? Então, o que você pode fazer? Compartilhe seus sentimentos com seu marido ou com sua esposa. E não apenas informações ou opiniões. Consulte seu cônjuge antes de assumir um compromisso. O quarto conselho e último diz assim: seja realista e otimista. Não espere que seu cônjuge seja perfeito e nem que você seja perfeito. Salmo capítulo 103, verso 14. Salmo capítulo 103, verso 14, diz assim: pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Tiago 3, verso 2, né? Também fala algo bem interessante. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Então, Tiago 3, 2 diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Concentre-se nas boas qualidades de seu marido ou de sua esposa. Confie que os princípios da Bíblia irão funcionar e seja paciente. Isso se encontra em Timóteo, capítulo 2, versículo... 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Deus irá abençoar seu empenho em seguir os conselhos dele. Com o passar do tempo, seu casamento se tornará cada vez mais forte. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Então, Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, pergunte-se: será que meu cônjuge sente que eu me importo mais com ele do que comigo mesmo? O que eu fiz hoje para mostrar que amo e respeito o meu cônjuge? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar um likezão aqui nesse vídeo que me ajuda muito. Compartilha aí com alguém que vocês acham que tá precisando ali de um conselho, uma ajuda, de Deus pro casamento, uma orientação. E me segue lá no Facebook, Paulinha Juninho. E também a nossa página do canal no Facebook, Vivendo com Jesus. Agora eu vou estar orando por você, pelo seu casamento, pela sua família. Vamos lá? Senhor Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, em sua santa presença. Que o Senhor venha estar conosco, cuide de nós, Senhor. Hoje, em especial, eu entrego a minha família, a família de todos que estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor coloque sua santa mão, que de uma forma muito especial o Senhor abençoe, ilumine, guarde, proteja, esteja sempre com cada um de nós. Tudo isso nós te pedimos, te agradecemos não porque merecemos, pelos méritos do seu Filho amado Jesus. Amém. Um beijo para todos vocês e tchau!